O conhecimento, não, da influência italiana é um assunto em evolução, é um tema de grande interesse, é uma influência, uma presença muito forte. Então, ter um evento que se focaliza sobre um assunto desse tipo permite entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, ainda muito para estudar, muito para trocar. Tem eu acho, uma riqueza do testemunhos, da história de cada família, do que ainda hoje a cultura italiana pode trazer na cultura mineira. E também do outro lado, do lado da cultura mineira, em uma troca, que também é muito importante. É um importante momento da gente observar, dentro desse contexto histórico, o que aconteceu durante todo esse processo, durante todos esses anos, com a imigração italiana, né, naquele contexto do século XIX, depois todo o século XX, né, e casando agora com esse momento, né, de grandes transformações, nessa nova revolução digital que nós temos, a revolução da informação, e fazer uma análise aí completa daquilo que aconteceu, né, trazendo à tona todo esse debate da importância de se preservar, o que a gente vai deixar para as futuras gerações, da importância que teve esse movimento tão grande que foi a imigração italiana para o Brasil. O Sesc Centenário de Imigração Italiana é uma oportunidade para nós revisitarmos as narrativas, repensarmos os enredos e os processos constitutivos dessa imigração no contexto brasileiro e também nos contextos locais. A chegada desses imigrantes transformou as sociedades e nos legou muitas contribuições. Quais são elas e como nós hoje vivemos a partir dessas contribuições? Então, me parece sim oportuno, necessário e, claro, é sempre uma efeméride que nos convida a essa reflexão e que nós possamos continuar debatendo e pesquisando, sim. E me chamou muita atenção, assim, a estrutura, estava tendo aquela exposição da esgrima histórica, né? Então foi uma coisa que chamou muita atenção. E aí depois eles anunciaram que ia ter o show cookie, a gente ficou também, achou muito interessante essa história. E também passeou por aqui, que tem essa parte mais histórica, né? Explicando como que foi esse processo de imigração, as influências. Demos uma olhada lá nos livros também que está expondo aqui. Não só a história dos imigrantes italianos, mas também dos imigrantes italianos, né? Mas eu acredito que a história dos judeus, a história do povo brasileiro, a história dos afrodescendentes, a história dos indígenas, enfim, a história em si é importante, né? Para nós podermos nos entendermos hoje, né? Sabermos em que pé que estamos, né? De onde viemos, né? Como chegamos até aqui, eu acredito que a história tem um papel muito importante. Nós sabemos que os italianos foram essenciais no processo de desenvolvimento da cafeicultura do Brasil, em todas as regiões, especificamente aqui em Minas Gerais também. Então é super importante nós termos a oportunidade de estar relembrando a participação dos italianos ao longo da história da cafeicultura no estado de Minas Gerais e no Brasil. Foram os imigrantes italianos que conseguiram refinar essa produção e botar o café do Brasil em padrão internacional, em padrão gourmet, vamos dizer assim. Um evento desse é importantíssimo. Tudo aquilo que incentiva a história, que incentiva a memória, são ações fundamentais porque, para você entender o presente, você tem que conhecer a história.
A minha apresentação nesse festival para mostrar a criação do Museu Virtual da Imigração Italiana em Minas. Museu este que eu faço parte da comissão científica e também trabalho com as associações do Estado para fazer essa coleta do material, né, que vai compor o acervo do museu. Ele pretende ser uma referência nacional e mundial em termos de acervo sobre a imigração italiana em Minas Gerais. Recolher documentações de várias naturezas, iconográficas, ou seja, as imagens, fotos, documentos escritos, contribuição das histórias de família, as próprias famílias possam depositar ali as suas histórias, os seus documentos, as suas fotos de família. Esse é o grande objetivo, recolher, preservar e divulgar a presença italiana em Minas Gerais. Olha, um evento como esse Festival de História é muito importante, porque ao ser um evento de difusão, divulgação científica, você consegue trazer para um público maior discussões que muitas vezes ficavam presas nos muros da academia. Então é muito importante a gente pesquisar o nosso passado, a nossa origem, para a gente compreender o nosso presente. Então a cultura italiana traz para Minas Gerais vários aspectos ricos, né, como a gastronomia, como a ópera, né, como a música, como um jeito de ser que é bastante diferente de outros países, de outros lugares. Essa maneira de ser italiana, esse gosto que o italiano tem pela arte, se reflete no gosto que o mineiro tem pela arte, que o mineiro tem pela música e que o jeito do mineiro de acolher. Quando a gente vê um grupo de pessoas motivadas por um ideal, por um laço, né, por uma afinidade entre si, essas pessoas conseguem, com todas as atribuições que a gente tem, se reunir, estabelecer laços, né, fazer programações, discutir propostas. Isso é um grande avanço. O que nos faz feliz? Né? O que nós queremos na vida? Que a felicidade, que o conforto, são coisas que a gente não faz sozinho. A gente só é feliz quando celebra, quando abraça essas oportunidades de convívios, de trocas, de crescer juntos, de fazer projetos juntos. Acho que é muito importante para todos, sobre todos os aspectos, para identificar esse grupo de pessoas que se entendem como descendentes dos italianos, que se colocam, que prezam por têm um amor próprio em função disso. O encontro vai trazer resultados concretos, mas também para a dimensão humana de encontros como esse. Eu acho esse evento sensacional, assim, eu sou super fã do Festival de História, na verdade. E a ideia de fazer esse FIST edição especial dos 150 anos da migração italiana, traz uma questão que é muito interessante, que foi até colocada em uma das mesas, que é você trazer um público coletivo interessado em discutir o passado, em trazer essas memórias, em valorizar esse passado para o espaço do Festival de História. Não são historiadores, né? São pessoas comuns que têm interesse no seu passado, no passado da sua família, nessas relações, né, com o seu passado, que tem um significado para essa pessoa, para a vida dessa pessoa. Trazer essa necessidade, essa vontade para discutir, né, num espaço que é o Festival de História, que é um espaço que tradicionalmente, né, traz discussões diversas, mas também discussões historiográficas, acadêmicas, enfim, reúne a necessidade e as reflexões sobre o passado. E eu espero que esse evento se repita quase todos os anos. Por quê? Como a festa italiana aqui de Minas é a maior do Brasil, esse evento de natureza mais cultural, etc., é também fantástico e um complemento a essa festa italiana. Então, parabéns a todos, mais uma vez aos organizadores e às pessoas que trabalharam nesse evento.
Então são várias coisas que você vai vendo a participação dos italianos aqui, né? Na cultura, na arte, na música, na diversão. Os cinemas em Belo Horizonte, os primeiros cinemas são obra de Aniello Anastasia. São pessoas que trazem uma visão um pouco diferente, melhoram a cidade, mas com o tempo foi perdendo um pouco essa questão de Itália, como é feito assim no Brasil inteiro, né? Valorizado. E aqui a gente está tentando resgatar. E este evento, no caso, é muito importante porque ele faz isso. Muita gente, eu falei algumas coisas lá que eu sei, que você sabe, que outras pessoas sabem, mas muita gente não sabe. Por exemplo, uma coisa interessante que une a Itália a Belo Horizonte, na Primeira Guerra Mundial o Brasil não mandou soldados. Os italianos descendentes, eles foram para a Itália para lutar pela Itália. Foram 12.500 do Brasil. De Belo Horizonte foram 170 belo-horizontinos para a Itália lutar pela Itália na Primeira Guerra Mundial. 17 morreram em combate. Então isso aí é um vínculo, nossa, você dá o sangue, você dá o filho, né? E as pessoas não sabem. Então esses eventos são legais que ajudam a reviver isso. O Festival de História nasceu em 2011, em Diamantina, como um projeto multidisciplinar, ou seja, um projeto que envolvia vários campos do saber e das criações humanas. Isso na arte, isso na produção artística cultural, na literatura e, mais do que isso, na formação e na educação. Ou seja, um projeto integrado. Essa edição especial do FIST exatamente procurou incorporar essa visão macro da formação da consciência humana. Tivemos uma parte de formação mesmo, de democratização de conhecimentos, de troca de informações e saberes. Tivemos uma parte importantíssima que foi de resgate daquelas famílias, de descendentes das primeiras famílias italianas que chegaram ao Brasil no final do século XIX, memórias familiares, né, de pessoas pioneiras que vieram e se embrenharam nesse país desconhecido naquela época. Esse resgate é muito importante quando se comemora os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Conseguimos construir uma programação eclética que acho que caiu no gosto do grande público. Tanto que já estamos pensando em fazer, vamos dizer, no futuro, novas edições temáticas que combinem a gastronomia com a cultura, com a arte, com a história e, sobretudo, com o modo de ser mineiro incorporado ao italiano.